Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 14. Antes de ler, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento agradável, maravilhoso, Senhor, que pudemos louvar o Teu nome com os nossos cânticos, com as nossas ofertas, onde já pudemos ouvir, Senhor, a Tua palavra, compreender o Seu amor, a Deus. Mas separamos esse momento, Senhor, para estudarmos mais a Tua palavra, para nos aprofundarmos mais naquilo que o Senhor revelou através da Tua palavra, Pai. Clamamos que Teu Espírito venha iluminar os nossos corações, venha falar conosco, venha nos transformar, mudar as nossas vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está dizendo aqui, eu vim não somente para salvar a sua vida, não somente para impedir que você vá para o inferno, não para te garantir um lugar no céu, não é somente isso, mas eu vim para que você tenha uma vida aqui abundante, plena, satisfatória. Não é para nós sobrevivermos nesse mundo, é para vivermos. Para isso que Jesus veio. E esse texto que nós estamos lendo aqui, acabamos de ler aqui em Tito, Paulo está nos falando como isso acontece. Como é que isso acontece? Como é que nós podemos viver abundantemente nesse mundo? Como é a palavra de Jesus em João 10:10 realmente acontece em nossas vidas. E aí que a gente vai ver como é que se dá essa vida de cristão, como que é o nosso papel em tudo isso. O que eu preciso fazer para ter essa vida abundante? Se eu não estou tendo, o que está faltando? Tito, a carta de Tito, ela foi escrita para acompanhar Tito. Paulo manda Tito para Creta e fala assim: Tito, vai lá em Creta e você vai preparar a liderança das igrejas em Creta. E manda uma carta junto, para que fosse lida nas igrejas, as igrejas soubessem que Tito estava sendo respaldado, avalizado por Paulo. Tudo aquilo que Tito ia fazer, a forma que ele ia escolher os presbíteros, o ensinamento de Tito às igrejas, Paulo estava por detrás de tudo aquilo. Então essa carta servia para isso. E nessa carta aqui, nesse texto, ele vai falar de uma transformação, de uma mudança que é causada naqueles que conhecem o Evangelho. Ele começa então no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A palavra que para nós é traduzida como manifestou em grego é epifânio, que significa, a ideia que essa palavra traz é como o sol nascendo. Quem já viu o sol nascer aqui? A gente acorda de madrugada, tudo escuro, olha na direção que o sol vai nascer, e de repente aquele brilho vai surgindo, e devagar a escuridão vai se indo embora. Você começa a ver detalhes que você não estava vendo antes, até que o sol está lá, bem no alto, tudo claro. É disso que Paulo está falando, que a graça se manifestou em nós, e nós que estávamos na escuridão do pecado, nós que estávamos cegos, não podíamos ver nada, cegados pelas trevas, a graça vem e se manifesta, ela brilha sobre nós, de forma que nós conseguimos enxergar o caminho que nós estávamos trilhando, enxergar os erros que nós estávamos cometendo. E quando nós enxergamos isso, a única alternativa que nós tínhamos é mudar de caminho, mudar de direção, ir em direção daquele que poderia nos salvar, nos libertar.
É disso que Paulo está falando. A graça, então, ela se manifesta em nós, ela se manifestou em nós, ela surgiu em nós, ela resplandeceu em nós. E nós vimos o quanto nós precisávamos desse Deus, o quanto nós estávamos errados, o quanto nós estávamos perdidos. No versículo 12 ele diz assim: ela nos educa para que, renegadas impiedades e paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, um líder fariseu vai procurar Jesus para conversar. E ele quer saber o que ele precisa fazer, o que precisa acontecer na vida dele. Era um líder fariseu, alguém que seguia a lei, que era um religioso dedicado. E Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você sabe o que significa isso? Você precisa nascer de novo. Significa, não tem nada em você que presta, tem que nascer de novo. Não tem nada que presta em você. Toda a sua justiça, todo o teu conhecimento, toda a tua religião não serve para nada. Precisa nascer de novo. E é isso que a graça faz em nós. Quando ela resplandece em nós, ela nos transforma e faz com que a gente nasça de novo, uma nova criatura, um bebezinho espiritual. O que acontece com quem nasce? Ele nasce sabendo tudo, não é isso? Ninguém nasce sabendo tudo, a gente vai aprender tudo. Tudo precisa ser aprendido. O que Paulo está falando aqui? Que a graça nos educa. Além dela nos salvar, ela nos resplandecer, nos fazendo enxergar os erros que cometemos, transforma a nossa vida. Nós nascemos de novo e a gente precisa aprender. E quem é que vai nos ensinar? Pastor? A gente é instrumento. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, mas quem ensina você é a graça. Segundo Paulo, a graça, essa mesma graça que nós precisamos para ser salvos por Cristo, nós precisamos para viver a vida em Cristo. É ela que vai nos conduzir, é ela que vai nos corrigir, é ela que vai nos orientar. E aqui, Paulo está falando que ela nos ensina duas coisas diferentes. Uma, aquilo que nós precisamos deixar, e aquilo que a gente precisa começar a fazer. Não é isso? Ela diz assim, a graça nos leva a negar a impiedade e as paixões mundanas. O que quer dizer impiedade? Impiedade é você não buscar a Deus, estar distante de Deus, fugir de Deus. Não é isso que o Val falou aqui para a gente logo no começo? Nós éramos inimigos de Deus, nós tínhamos um relacionamento quebrado com Deus, e nós não íamos atrás de Deus, é Deus que tem que vir atrás da gente, porque nós éramos ímpios. Um ímpio não vai atrás de Deus, ele foge de Deus, ele não busca a Deus, ele não quer um relacionamento com Deus. Nós precisamos então, quando a graça entra em nossas vidas, ela nos ensina a deixar a impiedade. É por isso que nós buscamos a Deus, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos reunidos aqui, porque somos buscando, nós não somos ímpios, nós somos piedosos, buscamos a Deus. Nós não estamos fugindo de Deus, estamos indo até Ele, porque a graça tem nos ensinado a fazer isso. A mesma graça que nos salva, ela nos ensina a ser piedosos, a buscar a Deus. Também deixar as paixões mundanas, porque nós vivíamos segundo o nosso desejo por esse mundo. Quando fala paixões mundanas, de repente você pensa assim, fala de pecados sexuais, prostituição. Isso faz parte também, mas não é só isso. Paixões mundanas é aquilo que o mundo valoriza, e nós também. E quando deixamos as paixões mundanas, nós deixamos de valorizar o que o mundo valoriza. Começamos a valorizar outra coisa, diferente. Os valores do mundo já não tem mais valor para nós. E é isso que a graça nos ensina. Gradativamente nós vamos deixando de desejar o que o mundo deseja. Deixamos as paixões mundanas. Deixamos de buscar aquilo que o mundo valoriza. O que o mundo valoriza? Sucesso? A gente não precisa mais buscar isso. O sucesso que nós precisamos está em Cristo. O mundo valoriza a segurança do dinheiro.
Nós não precisamos buscar isso. A segurança que nós precisamos está em Cristo. E é isso a graça vai nos ensinando. A deixar de valorizar o que o mundo valoriza e começar a valorizar algo diferente. E ela nos leva, então, a viver de uma forma diferente. De uma forma sensata. Bom senso, equilíbrio. Naquela vida desordenada. Eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando, abandono a minha família porque eu quero conquistar, eu quero fazer. Não. E também não é aquele que também não vai trabalhar, só pensa em descansar. Tudo é equilibrado. Tudo que eu faço na minha vida, a graça me ensina a equilibrar a minha agenda, as minhas atividades, o que eu creio, o que eu preciso. Viver de uma forma sensata, equilibrada, uma forma justa. O meu relacionamento com as pessoas ao meu redor é justa, é de forma justa. Trato todas as pessoas ao meu redor, nos meus relacionamentos, com justiça. De forma piedosa. Se antes eu não buscava a Deus, agora eu busco. Vivo de forma piedosa. Vivo ao ponto em que tudo o que eu faço, Deus está presente. Não é só presente na igreja no domingo de manhã, mas presente na minha casa, com a minha família, com os meus vizinhos, presente no trabalho, na escola, na faculdade, onde eu estou. Deus está presente, porque a graça nos leva a ter essa vida piedosa. Ok? Tudo bem até aí? Então a graça que nos dá a salvação é a graça que nos educa e também nos dá esperança. Versículo 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, além de a graça nos salvar, nos educar, ela coloca no nosso coração esperança na volta desse nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a esperança nessa volta. Por quê? Por que isso é importante, ter a esperança? Porque muitas vezes você está caminhando numa direção totalmente oposta ao que o mundo, se você já deixou as paixões desse mundo, se você vive uma vida justa, se você vive uma vida piedosa, você vai caminhar em direção oposta ao mundo, porque o mundo não está fazendo nada disso. E quando você começa a caminhar em uma direção oposta, você se cansa. Não é verdade? Se você está remando rio acima, você vai se cansar muito mais do que se você estiver remando rio abaixo. Talvez você nem que se canse no rio abaixo. A própria correnteza te leva. Mas rio acima é difícil. E é isso que a graça vai acabar fazendo na nossa vida. Você vai remar rio acima. Você vai contra o mundo. Isso cansa. E vai, de repente, você vai observar as pessoas ao teu redor, os ímpios, aqueles que não têm uma vida sensata, aqueles que não buscam a Deus, os corruptos, e vão ver eles bem de vida, parecem felizes, tranquilos, nada os preocupa. Você começa a olhar o mundo e fala assim: poxa, será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou? Eu estou aqui investindo minha vida numa coisa que não está me levando a lugar nenhum, porque eu estou vendo quem não tem Deus ao meu redor indo bem, feliz, alegre. Isso nunca aconteceu com você? Se não aconteceu, um dia vai acontecer, porque isso é natural. Olha só, além de ser natural, é antigo. Malaquias 3,15, se você quiser abrir a tua Bíblia para ler, Malaquias 3,15, esse questionamento está aqui. Malaquias 3,15 diz assim: agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. No meu coração já apareceu isso várias vezes. Olha as pessoas fazendo algo errado, corrupção, maldade.
parece que nada acontece com eles. Nunca passou isso no teu coração? Você observa as pessoas ao redor, sem Deus, fazendo, aprontando, acontecendo, e nada acontece com eles. É o que Malaquias está dizendo. O povo está falando aqui, ó, isso. Eles prosperam, parecem felizes e nada acontece com eles. Mas o interessante é que no próximo versículo 16, diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Tudo aquilo que nós fazemos está diante do Senhor. Não existe nada em vão. Não existe luta que você está enfrentando que seja vã. Não existe problema que você esteja enfrentando que seja vão. Não. A tua vida, quando ela é pautada na graça, que tem te educado, que tem ensinado, que tem te orientado, ela não é vã, porque Deus está registrando tudo isso. Está tudo diante de Deus. Deus não esquece os teus sofrimentos, as tuas lutas, a perseguição que talvez você esteja passando. Ele não esquece, tudo está registrado. Por isso, quando o texto fala que há uma esperança, a graça coloca esperança no nosso coração com relação à volta de Cristo, porque quando Ele volta, tudo isso será julgado, e tudo isso que está registrado diante de Deus será mostrado, será revelado. Aqueles que estão longe de Deus serão julgados. Não é hoje que vai acontecer isso. Hoje o mundo está deixado por sorte dele mesmo, mas haverá um momento em que Cristo voltará e o mundo será julgado. É nesse momento que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. O Salmo 1, o último versículo, diz assim: o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Essa é a esperança que a graça coloca no nosso coração. Existe uma diferença entre o caminho que o justo trilha e o caminho do ímpio. O caminho do ímpio não vale a pena nem mencionar, mas o justo, o Senhor conhece o caminho dele, porque o próprio Deus traçou o caminho do justo. Um outro texto interessante está em Hebreus capítulo 4, no versículo 9. Hebreus 4, 9. Diz assim: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Isso também é algo. O repouso sabático é quando Jesus volta. Ali nós vamos descansar. Enquanto Ele não volta, existe trabalho. Existe uma guerra acontecendo. O reino das trevas está dominando o mundo, e o reino de Deus, o reino da luz, está tomando posse. Existe uma guerra. Nós estamos em meio a uma guerra. Não é momento de descanso, é momento de luta. É um momento de dificuldade. Mas a graça coloca em nossos corações essa esperança, porque a volta de Cristo é o nosso repouso, é o nosso descanso. É lá que nós vamos descansar. Não é agora. Agora é hora de lutar. De ir contra o mundo, de ir contra nossas próprias vontades. No versículo 14 de Tito, ele diz assim: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às práticas das boas obras. Não sei se você já percebeu, mas até agora, quem está fazendo tudo é a graça. A graça nos salvou, né? Somos salvos pela graça. Então é através da graça que nós encontramos a salvação. É a graça que nos educa, que nos ensina a caminhada que temos que trilhar. É a graça que coloca nos nossos corações a esperança
da volta de Cristo, sabendo que ali está o nosso descanso, ali está o julgamento do mundo, ali está a recompensa de todo o seu trabalho, de toda a vida que você tem vivido com Deus. Por que isso? Esse versículo aqui está dizendo que Ele deu a si mesmo, Jesus se deu a si mesmo, com o objetivo de remir para si, de nos remir de toda iniquidade e nos purificar. Nós, que éramos pecadores, distantes de Deus, que vivíamos segundo a vontade do mundo, a nossa própria vontade, caminhando para a condenação, Jesus vem e se doa, se entrega, nosso lugar. A condenação que era para ser nossa está em Cristo. Ele morre na cruz. E não é uma morte simples, tranquila. Uma morte dolorosa, sofrida, humilhante. Ele morre em nosso lugar. Aquilo era o que nós merecíamos. A cruz é o que nós merecíamos. Mas Ele toma a cruz para si, no nosso lugar. Ele faz isso para nos remir. Remir é perdoar. É uma palavra técnica no judaísmo. Essa substituição, alguém morrendo no seu lugar. O judeu trabalhava muito com o sacrifício, um animal morrendo em troca no lugar do pecador. Jesus vem e morre no nosso lugar e nos remir. Ele vai nos remir, Ele vai nos perdoar e vai nos justificar de toda a iniquidade, de tudo aquilo que nós fizermos. Está tudo nele, todo o nosso pecado, todos os nossos erros, e nos purificar. O que é purificar? Se nós estamos cheios de toda impureza do pecado, a obra de Cristo é para tirar isso, para que haja transformação. Significa que eu não posso estar na presença de Deus sem que haja uma mudança em mim. Por isso a graça de Deus nos educa a viver uma vida santa, piedosa e justa. Porque eu não posso viver diante de Deus com impurezas, com o pecado ainda em mim, vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Cristo nos perdoa, agora precisamos ser purificados, e aquela vida que vivíamos, ela tem que ser deixada para trás, e viver uma nova vida. Nos remir e purificar para si, um povo santo para si. A obra de Cristo na cruz foi para que Ele pudesse ter um povo que seria dele, somente dele, exclusivo. Deus não nos compartilha com mais nada, somos separados para Ele. Isso é ser santo, ser separado para Deus. Deus nos santifica, nos separa exclusivamente para Ele, somos exclusivos dEle. E por que tudo isso? Para que nos purificar, para que nos remir, para fazer de nós um povo santo, para que nós possamos nos dedicar à prática das boas obras. Quando você ouve boas obras, o que passa na tua cabeça? Levar sopa para alguém na rua, ajudar pessoas necessitadas. Quando você pensa, é isso que passa na tua cabeça? Isso também é, mas não é só isso. Boas obras é tudo aquilo que você faz, fala, vive, é boa. Todas as obras, até a tua fé, faz parte das suas obras. Tudo aquilo que você faz precisa ser excelente. Aqui está traduzido para nós como boas, mas a palavra grega significa excelente. Sabe aquele tipo de coisa assim? Aquela obra que deixa as pessoas de boca aberta. É isso. Deus nos chamou, Deus nos separou, nos purificou, para que nós possamos andar nesse mundo e fazer boas obras. Aquilo que nós fazemos
você vai ser um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente irmão, uma irmã, um excelente filho, uma excelente filha, um excelente profissional, um excelente estudante, um excelente vizinho, um excelente amigo. Tudo isso não é algumas coisas da nossa vida, mas toda a nossa vida. Nós somos salvos, nós somos purificados. A graça tem nos ensinado a viver uma vida diferente, para que o mundo veja as boas obras de Deus através das nossas vidas. Obras excelentes. Aqui já foi falado em vários sermões, a salvação de graça, para nós, para Deus custou caro, não é isso? Para Deus custou caro, porque custou a vida do filho dele, custou ele olhar, não somente entregar o filho, mas ver o seu filho sofrer naquela cruz, Deus tendo condições de tirá-lo de lá. Jesus saiu da cruz, mas ele não fez isso. Ele aguentou ver o seu filho sofrendo naquela cruz, no nosso lugar. Então, para Deus custou caro. Para Deus custou caro. Para nós é de graça. Deus nos resgatou. Deus fez tudo isso para que nós tivéssemos uma vida diferente e pudéssemos mostrar a graça de Deus através das excelentes obras que nós fazemos nesse mundo. Lucas, no capítulo 1, versículo 76. Se você quer ler comigo aí, eu até espero você abrir. Lucas, no capítulo 1, versículo 76 até o 79. E aqui está um pedacinho do cântico de Zacarias, quando ele canta, quando seu filho nasce, João nasce. E é interessante o que ele fala aqui, que está relacionado com o texto que nós lemos. Acompanhe comigo aí. Lucas capítulo 1, versículo 76 até o 79. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Percebeu que Zacarias está falando de Jesus, chamando ele de sol, que será sobre nós? A mesma ideia que Paulo teve na carta de Tito. Jesus nascendo como o sol, para iluminar nós, que viviam nas trevas, na sombra da morte. O que significa isso? O melhor que Deus tinha, Ele deu por nós. A melhor coisa, o melhor presente que Deus tinha para nos dar, Ele deu, é Cristo. Não existe mais nada melhor do que Cristo. Deus pode te dar muita coisa. Você pode estar orando por muitas coisas e Ele pode te dar, mas nada que Ele te dê a partir de agora vai ser melhor do que Cristo. Ele deu o melhor para que você estivesse aqui, para que o sol brilhasse em meio às suas trevas. Ele deu o melhor para que você fosse liberto de você mesmo, dos seus pecados, das suas paixões, para que você tivesse uma vida nova, diferente. Ele deu o melhor. A pergunta que nós faremos agora, que a gente precisa fazer para nós é: o que eu tenho dado a Deus é o meu melhor? Deus me deu o melhor. O que eu tenho dado para Deus? É o meu melhor? É o meu melhor? Ou eu tenho dado o que sobra, o que resta, o que eu não vou usar mais, daquilo que eu faço?
o que resta do meu tempo, a forma como eu vivo de forma a glorificar a esse Deus, ou vivo para glorificar a mim mesmo, para conquistar algo para mim? Eu sou o centro da minha vida? A sua vida pode ser chamada de vida separada para Deus. Quando você olha para você, você pode dizer isso: a minha vida está separada para Deus, ela é totalmente de Deus. Você consegue falar isso de você mesmo? As suas ações podem ser classificadas como excelentes. Tudo que você faz pode-se dizer que é excelente. São perguntas que nós precisamos fazer para nós. Se Deus nos chamou, se Deus nos salvou, se Deus nos ensina a viver uma vida justa, santa e piedosa, para que nós, separados para Ele, pudéssemos viver nesse mundo, executando excelentes obras, eu preciso perguntar: o que eu vivo realmente é o melhor para Deus? A forma como que eu lido com as pessoas ao meu redor é o meu melhor? A forma como que eu faço as coisas que Deus tem colocado nas minhas mãos para fazer, eu faço o meu melhor? Tenho mostrado as excelentes obras, porque foi para isso que Deus me chamou. É isso, e a graça vem me ensinando a fazer. Eu preciso analisar. Eu estou aprendendo? Uma coisa é a graça nos ensinar, outra é se a gente está aprendendo. A graça está nos ensinando. Você vem todo domingo aqui, tem alguém pregando a palavra de Deus para você. Você está aprendendo? Você lê a Bíblia na tua casa todo dia. Eu creio nisso. Que você todo dia pega a tua Bíblia, lê, ora. Deus está te ensinando e você está aprendendo. A gente precisa avaliar. O que tem mudado na minha vida? Cada vez que eu me deparo com a palavra de Deus, toda vez que eu ouço a palavra de Deus, toda vez que alguém explana a palavra de Deus para mim, o que tem mudado na minha vida? O que isso tem afetado a minha vida? Eu preciso avaliar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, Paulo, quando ensina os coríntios sobre a ceia do Senhor, ele diz lá: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A mesa do Senhor se aposta para os filhos, para aqueles que a graça resplandeceu, se manifestou e ensinou e tem ensinado, está aqui. Mas o que Paulo exorta os coríntios a fazer? Examine a sua vida antes de participar da mesa. Por que isso? Já percebeu como é fácil eu olhar para o meu irmão e ver os defeitos dele? É fácil, eu olho para o lado aqui, eu sei o defeito de um, de outro. A gente examina a vida de todo mundo, mas a nossa é difícil. Você parar e ver onde você tem errado, onde você tem falhado, é difícil. Ser honesto com você mesmo e reconhecer os erros que você tem cometido é difícil. Paulo está falando: examine o homem a si mesmo, e bom, coma e beba do cálice. Se é difícil examinar a mim mesmo, como que eu faço? O que eu preciso fazer? A graça ajuda a gente a fazer isso também. Ora, Salmo 86, 2, o salmista, ele faz essa oração: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda os meus corações e os meus pensamentos. O salmista já entendia isso lá séculos antes de Jesus. Ele entendia que ele precisava pedir para Deus sondar o coração dele, examinar o coração dele, porque isso é difícil para nós fazermos. Então é algo que eu tenho que estar colocando diante de Deus, examinando a minha vida. Não sou eu que faço, não sou eu que me transformo, não sou eu. É a graça de Deus na minha vida que tem me transformado, tem mudado a minha vida. Estou ali ensinando os adolescentes todo domingo de manhã. Hoje perguntaram para mim assim: você vai pregar, quem que vai dar aula? Calma, sossega, descansa, né?
Eles já perguntaram a ele, já eram curiosos, né? Se eu vou pregar, quem que vai dar aula? Fica sossegado. Estou lá ensinando. Alguns pais viram o currículo, meu Deus, quanta coisa pesada, teologia, história da igreja. Você não acha? Não, é isso que eles precisam aprender agora. Legal. Mas antes de eles aprenderem tudo isso, eu estou gastando um mês falando sobre o Evangelho. Por quê? Eles podem ter a melhor teologia do mundo, podem saber tudo sobre a história. Se não conhecer o Evangelho, não vai servir para nada. Não somos nós que fazemos, é Cristo, através da graça. E é isso que a gente precisa entender. A graça está aqui para nos ensinar, mudar as nossas vidas. Então o que eu preciso fazer? Se coloca à disposição. Senhor, me ensina. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, onde está errado, me ajude a corrigir. Se renda aos pés do Senhor. Busque nele essa direção. Busque nele a correção. Ele vai fazer isso. Porque é do interesse dele que você se transforme, que você mude, que você aprenda, que você cresça. É do interesse dele. É do interesse de Deus. Ok? A salvação então é o início da nossa vida. A graça vem, se manifesta, nós reconhecemos, somos elevados até Deus, Ele nos converte, transforma nossas vidas, mas não para aí. Isso vai ser o início, porque nós vamos crescer, aprender, sendo transformado. E a nós cabe estar à disposição, coração aberto para ouvir ao Senhor, pedir para que Ele faça isso, sonda, corrige, orienta, para que a gente seja esse povo que Cristo morreu, esse povo zeloso de boas obras, purificados pelo Espírito de Deus, perdoados. Para que sejamos esse povo, precisamos estar então disponíveis, ouvir a palavra de Deus, ser sincero com Ele. Senhor, o Senhor está falando isso comigo, mas está difícil de fazer. Fala para Ele. Eu não estou concordando muito não, ensina de novo, me explica melhor, Senhor. Seja sincero com você, sincero com Deus, para que essa graça, o ensinamento dessa graça seja realmente aprendido, traga transformação para a sua vida. Amém? Vamos fazer algo diferente. Eu gosto de fazer coisa diferente. Em vez de eu orar, eu queria que você orasse. Onde você está? Coloque isso diante de Deus. Peça para que Ele te sonda. Nós vamos, daqui a pouquinho, estar participando da mesa. E o apóstolo Paulo fala, examine. Então, examine você agora. Faça uma oração. Coloque isso que a gente aprendeu agora de manhã em prática. Colocando diante de Deus a sua vida. Fala, Senhor, onde eu preciso corrigir a minha vida? Qual é o primeiro? Senhor, tem um monte de coisa para corrigir. O que o Senhor quer que eu corrija primeiro? Qual é a primeira coisa que eu preciso deixar? Fala isso para Deus. Faz, eu vou deixar um tempo para você estar orando, clamando ao Senhor. Você vai fazer essa oração, se colocando diante de Deus.